Então, como já disse, estamos aqui hoje com o Braz Reginaldo. O Braz é um estudioso da doutrina, é um dos facilitadores dos cursos que nós temos aqui na casa, de maneira que ele certamente vai nos trazer a sua experiência sobre o tema da noite de hoje, que trata da felicidade, né? Relativo. É a felicidade relativa que todos nós devemos ter. Então, com a palavra o Braz. Obrigado. Companheiros, então, boa noite. Nós hoje vamos iniciar o estudo da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Vamos falar mais precisamente das questões 920 a 926, que trata da felicidade. É aquilo que todos nós corremos atrás. Vamos inicialmente ler as perguntas feitas por Kardec aos espíritos superiores. Pergunta 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Outra pergunta. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Outra pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? A outra pergunta. Por que Deus favorece com os dons da fortuna a certos homens que não parecem tê-los merecido? E a última pergunta do estudo 926. Criando necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Sim, vamos lá. Quando Allan Kardec pergunta se a felicidade completa pode ser obtida na Terra, os espíritos são categóricos e respondem não. Existe uma lógica para que seja assim. O nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Então, todos os espíritos que aqui estão em prova ou expiação. Só essa condição já impediria uma felicidade completa. Ainda que fosse possível alguém alcançá-la, como que alguém poderia ter uma felicidade completa olhando ao seu derredor e vendo o que nós vemos? Miséria, crime, etc. Então, os espíritos afirmam categoricamente: a felicidade completa não é possível ainda no nosso planeta. Não se pode ter uma felicidade completa, os espíritos explicam, mas pode-se ter uma felicidade relativa. Então eles explicam que a maioria dos sofrimentos das pessoas, dos homens, são causadas por ele mesmo. Então a maioria dos nossos sofrimentos somos causados por nós próprios através das nossas diversas reencarnações. Então, em razão das nossas reencarnações, vamos saldando dívidas, mas em contrapartida vamos assumindo outras dívidas e ficamos nesse círculo vicioso de reencarnação em reencarnação, saldando algumas dívidas e adquirindo novas dívidas. Então, nós somos o resultado das nossas diversas encarnações. Mas dizem eles que a felicidade pode ser quase plena. Dizem assim: praticando a lei de Deus, o homem pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade
tão grande quanto suporte sua existência grosseira. Então eles fazem essa advertência, que o homem pode alcançar quase a felicidade plena fazendo isso que eles falam aqui, ó. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Haverá uma medida comum de felicidade? Os espíritos responderam a Kardec que, materialmente falando, a felicidade é quando a pessoa tem o necessário para a sua subsistência. Então, ao ver dos espíritos, a felicidade é a pessoa ter aquilo de que necessita. E muitos de nós temos tudo de que necessitamos, mas não nos sentimos felizes. Então, olha o que eles dizem: a felicidade é ter aquilo de que necessita. E muitos de nós temos o que necessitamos e não nos sentimos felizes. Na minha cidade natal, eu nasci em Miraí, no interior de Minas Gerais. Aí tem um compositor muito famoso lá da minha terra, da minha cidade, e ele fez uma música, e na música ele fala assim: eu era feliz e não sabia. Muitos de nós, quando perdemos o que temos, veja o que os espíritos falaram, feliz é aquele que tem aquilo de que necessita. Aí a gente não se sente feliz. Aí perdemos o que temos por alguma razão. Aí a gente fala, poxa vida, eu era feliz e não sabia. É uma verdade, né? Por que Deus favorece a alguns com a fortuna? Quando Kardec usa a expressão favorece, ele está se referindo a favor. Por que é que Deus faz esse favor com algumas pessoas? Então os espíritos nos alertam que nós devemos refletir um pouco mais a respeito desse assunto. Porque, como sabemos, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Tanto é assim que Jesus disse certa vez: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Porque as tentações que o rico sofre é muito maior do que as que sofre uma pessoa miserável. Então a prova da riqueza não é um favor que Deus faz. É isso que os espíritos alertam. Não é um favorecimento. Na verdade, é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Porque na pobreza nós temos que aceitar o que vem. Na riqueza nós escolhemos o que queremos. Aí é que está o perigo. As sensações de infelicidade, elas podem ser causadas por nós mesmos ou pelos outros. Eu vou citar 2 exemplos. Para atender aos meus instintos e prazeres, eu me excedo. Excedo nesses 2 sentidos. Eu vou sofrer a consequência, mais cedo ou mais tarde, desses excessos. Eu vou ficar infeliz, que eu vou sofrer a consequência. É uma lei de causa e efeito. Eu sou culpado por isso. Fui eu que pratiquei o excesso, mas pode ocorrer de haver a infelicidade, da pessoa se sentir infeliz, cuja decepção é causada pelos outros. Eu vou dar um exemplo, que embora não seja muito agradável, mas que às vezes ocorre.
Muitos pais impõem aos filhos uma determinada carreira. Às vezes, o intelecto do filho é para outra coisa. Mas os pais acham que aquela outra coisa, que aquela carreira que o filho quer seguir não é adequada para ele. E impõem que o filho faça determinada carreira, siga determinada carreira, em desacordo com a natureza e o intelecto do filho. E como a maioria dos jovens são muito dependentes dos pais, acabam aceitando a imposição e seguem a carreira que os pais querem. Aí nós temos maus médicos, maus engenheiros, maus advogados e maus uma série de outra coisa. Então a pessoa trabalha sem prazer, porque não é aquilo que a pessoa gostaria de ser, trabalha uma certa frustração psíquica, e muitos fracassam nessa empreitada. E como não tem a educação moral de aceitarem um trabalho mais humilde, recorrem ao suicídio. Quantas vezes nós nos surpreendemos com uma pessoa tão bem sucedida, aparentemente, se suicida? Muitas vezes a causa é isso. É o desgosto e o desconforto de fazer o que não quer, ou o que não gosta, ou o que não gostaria. Então, isso, neste caso, a responsabilidade pela infelicidade dos filhos é dos pais. Então é muito importante que nós, pais, avós, etc., tomemos algumas providências. Isso que eu acabei de falar está na questão 927 do Livro dos Espíritos. A questão 927 do Livro dos Espíritos explica que uma das causas do suicídio é exatamente o que eu acabei de falar, a culpa dos pais na imposição ao filho de certas coisas que não deveria impor. Ao tempo de Kardec, existia em Paris um arcebispo de nome Morlot. Esse arcebispo ele desencarnou em 1862. E no ano seguinte, 1863, ele deu uma mensagem na Sociedade Espírita de Paris. Nessa mensagem, esta mensagem que o arcebispo Morlot deu, está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20. Esta mensagem do Morlot está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20, que trata justamente da felicidade. Então, nessa mensagem a respeito da felicidade, o arcebispo Morlot, ele faz uma crítica às pessoas que são pobres e invejam os ricos. Ele fala a respeito das pessoas que têm poder e não são felizes. Ele fala das pessoas que são ricas e não são felizes. Ele fala das pessoas que são jovens e não são felizes. E ele fala das pessoas que são jovens, ricas e poderosas e não são felizes. É uma mensagem extensa. Eu acho que deveria ser lida por todos nós. Capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para ilustrar o nosso estudo, eu vou ler o início da mensagem. Então diz lá o arcebispo Morlot, na sua mensagem: não sou feliz.
A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo. Sendo ele um arcebispo, é natural que ele esteja familiarizado com o Eclesiastes. A título de curiosidade, o Eclesiastes é um dos livros da Bíblia. A Bíblia tem vários livros. O de número 21 é o que é o Eclesiastes, de onde o nosso companheiro Morlot tirou essa citação. Então a felicidade não é desse mundo. Richard Simonetti, em artigo publicado na revista Reformador, do mês de setembro do ano de 2009, fala a respeito da felicidade. E ele cria uma figura alegórica, mas que é interessante. Ele diz o seguinte: imaginemos amarrar uma cenoura na ponta de uma vara. Pendurar uma cenoura na ponta de uma vara. Aí prende essa vara na carroça, de forma que a cenoura fique pendurada na frente do burro. No afã de comer a cenoura, o burro começa a andar para pegar a cenoura. E à medida que ele anda, a cebola vai andando também. Mas com o balanço da carroça, de vez em quando ele consegue dar uma mordida na cenoura e tira um pedacinho. Então, na carroça da nossa vida, na nossa carroça existencial, é a mesma coisa. De vez em quando a gente tira um pedacinho da cenoura. Temos um pouco de felicidade, não plena. Então, muito interessante essa figura alegórica que ele cria. Mas ele alerta também uma coisa importante. No estágio atual em que nós estamos, se nós tivéssemos a felicidade plena, perderíamos o estímulo de evoluir. Então, o nosso estágio moral necessita de estímulos para alcançar a felicidade. E é isso que nós buscamos o tempo todo. Se já tivéssemos a felicidade plena, segundo Simonetti, estaríamos muito desestimulados. Com relação à riqueza que tantas pessoas almejam, pesquisas têm demonstrado que as pessoas que herdam uma grande fortuna ou que acertam na Mega Sena, depois que passa aquela euforia de ter ganho, com o passar do tempo as pessoas acabam voltando naturalmente às suas rotinas, com uma diferença, que agora não tem sossego. Antes era mais tranquilo, porque ele agora tem uma preocupação constante em administrar a fortuna, perde a confiança nas pessoas que se aproximam, é cercado por seguranças o tempo todo, perdendo inclusive a privacidade. Quando não está cercado por seguranças, está cercado por bajuladores. Então a pessoa, neste caso, até repete aquela frase: eu era feliz e não sabia. Então nem sempre a riqueza e a fortuna, ganhar na Mega Sena, etc., vai trazer a nossa felicidade. Para alguns, traz verdadeiros infortúnios. Tem gente que perde a família por causa da briga. Uma parada. Com relação ao poder, nós temos visto nos registros da história a quantidade
de pessoas que se perderam justamente porque tinham o poder. Quanta loucura, quanta atrocidade, quanto rancor, como se aquele poder despertasse no indivíduo todas as coisas nocivas, inclusive o ódio. Então vejam o problema do poder. Né? É tão perigoso ou mais que a riqueza. Por isso que os Espíritos falam que nós temos que refletir muito sobre esses nossos conceitos dessas pessoas que nós consideramos privilegiadas. Por outro lado, os jovens também não conseguem se sentir felizes, dada a insegurança que é normal terem em relação ao futuro, ao próprio futuro. E muito buscam momentos de satisfação nas baladas que começam altas horas da noite. Na verdade, elas começam na hora que deveriam estar terminando, mas é quando começa. Outros buscam na droga também os momentos de satisfação. Eles ficam com a impressão de que a tal felicidade verdadeira virá mais tarde, quando eles forem adultos, tiverem formado família, e vão empurrando com a barriga. Por isso que é muito importante. Eu ainda há pouco falei, e as pessoas não se resolvem a procurar uma profissão mais humilde, depois que alcançam uma determinada profissão de elite, e embora não se adaptando à profissão, não aceitam voltar para uma profissão mais humilde, foi o que eu falei ainda há pouco, porque lhes falta a educação moral. Por isso que é muito importante que nós coloquemos as crianças, nossos filhos, netos e sobrinhos, na evangelização infantil. É fundamental despertar na criança alguma coisa da moral cristã, da lei de Deus, da lei divina. Isso é fundamental. Essa história de deixar a criança crescer, quando crescer ele escolhe, é bobagem. É uma desculpa para satisfazer a própria preguiça de levar. Porque ele não vai escolher. Não se iluda. Então é importante que enquanto a gente tem algum domínio sobre a criança, e geralmente esse domínio é até os 7 anos, é importante colocá-los na evangelização infantil, para despertar neles o senso moral, que poderá ser útil numa situação dessa mais tarde, da aceitação de uma posição inferior ao que tinha antes. Quantos se suicidam por causa disso? Muitos. Porque perdem uma posição e não têm a condição da resignação. Então, a educação infantil é um favor muito grande. A evangelização infantil é uma caridade que todos nós deveríamos fazer com nossos filhos. Porque não quer dizer com isso que a evangelização infantil vai transformar nossos filhos em anjo. Não. Mas, com certeza, eles serão menos ruins do que seriam sem a evangelização. Então, é muito importante a evangelização infantil. Mas, afinal, gente, onde é que nós poderíamos encontrar a felicidade plena? Já vimos que no nosso planeta isso não é possível. Mas existe uma felicidade, e algumas pessoas conseguem, uma felicidade quase plena. Quase plena. E como conseguir essa felicidade quase plena? No Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no capítulo 17, versículo 20 e 21, nós encontramos a seguinte citação. Diz Lucas, referindo-se a Jesus: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus,
Respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Palavras de Jesus, segundo Lucas. Essa citação nos leva de volta à questão 921 do Livro dos Espíritos. Nós vimos ainda há pouco. Quando os Espíritos falam que podemos adquirir uma felicidade plena, quase plena, disseram os Espíritos, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O próprio Cristo já nos deu a receita da felicidade. Quando ele diz, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Então ele já nos deu a receita. Porque a felicidade é o bem que fazemos ao nosso próximo. O Divaldo Pereira Franco costuma dizer o seguinte: a alegria de fazer a felicidade dos outros é a nossa felicidade em forma de alegria. Realmente, vocês já repararam que nós temos muito mais alegria em dar as coisas do que receber? Não é isso? Então, mais alegria em dar do que receber. Então, veja que não tem nada aqui escrito que não seja realidade. O prazer que as pessoas que distribuem quentinha na rua, que distribuem café da manhã de madrugada, sente, isso é felicidade, porque é a alma que vibra. Então, essa felicidade de servir realmente é felicidade. A gente tem até uma certa dificuldade em compreender isso, mas é um fato. Quando Francisco de Assis estava para reencarnar, então ele foi informado que nasceria numa família muito rica. E de fato nasceu. O berço de Francisco de Assis era de ouro maciço. O pai dele era muito rico. Então ele aceitou, mas não ficou feliz. Ele só ficou feliz quando foi informado que depois ele abandonaria tudo isso para servir os pobres. Ele ficou muito alegre, muito feliz. Então vejam que os espíritos elevados, a felicidade que eles têm em servir. Imagina a felicidade que o Chico Xavier sentia, que a Madre Teresa sentia. A felicidade de servir. A alegria está aí. Da felicidade de servir. Bem, a doutrina espírita nos esclarece de forma cristalina que a nossa felicidade ou infelicidade depende do nosso comportamento em relação e através das nossas reencarnações. Então, através das diversas reencarnações que temos, vamos traçando o nosso futuro, o nosso destino. O Espiritismo nos adverte que aquilo que para alguém esteja fazendo falta e nós desperdiçamos, temos grandes chances de no futuro termos a falta disso que desperdiçamos. O Espiritismo nos adverte que não é o excesso que faz a nossa felicidade, bem como não é a escassez que faz a nossa infelicidade. O que faz a nossa felicidade ou a nossa infelicidade é a forma como eu encaro e administro o excesso. A minha felicidade e infelicidade estará na forma de como eu administro e enfrento a escassez. Então não é o Estado, ser rico ou ser pobre, que nos dá
sentimento de felicidade ou de infelicidade. É a forma como nós lidamos com a situação. Porque aquele que nada tem é menos pobre do que aquele que muito deseja. Então é importante que a gente tenha, de vez em quando, esse chamamento, que às vezes a gente começa a ficar um pouco ambicioso também. Então os Espíritos estão sempre nos alertando, por isso que é importante estudarmos a doutrina espírita. Quando o arcebispo Morlot fala que a felicidade não é deste mundo, ele implicitamente está dizendo que existem mundos que têm felicidade. Quando ele diz a felicidade não é deste mundo, ele está dizendo que existem mundos que têm a felicidade plena, não nesse nosso. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele, Jesus, era rei, Jesus responde: sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Quando Jesus diz meu reino não é desse mundo, implicitamente ele está dizendo que existem outros mundos, onde reina o amor, onde reina a caridade, onde reina a benevolência, a justiça divina, a tolerância, o perdão e outras virtudes. Evidentemente que existem mundos onde pode haver a felicidade plena, mundos mais evoluídos do que o nosso. Quando Jesus diz, na casa de meu pai existem muitas moradas, a casa do pai é o universo. E ele está dizendo que no universo existem muitos mundos habitados. Inclusive ao que ele próprio se refere. Sou rei, mas não sou rei deste mundo. Então, quando ele diz na casa de meu pai há muitas moradas, ele se refere a esses mundos habitados que existem no firmamento. A mensagem do arcebispo Morlot, ele fala desses mundos mais evoluídos. Mas ele nos dá uma palavra de consolo, dizendo o seguinte, que um dia também o planeta Terra será um mundo evoluído, será um mundo bem mais evoluído. E ele então nos alerta para a gente observar o passado. Se nós compararmos o planeta de 2000 anos atrás com os nossos dias de hoje, a gente pode avaliar o progresso que teve. Na mesma proporção será daqui a 2000 anos. É evidente. O progresso é incessante. Então ele nos alerta a respeito disso. Nós vivemos num planeta de prova e expiação. E já estamos entrando na fase de regeneração. Então, tem um planeta de prova e expiação, que é o nosso. Tem um planeta de regeneração, no qual estamos entrando. E depois, então, vem os planetas felizes, ou planeta feliz. E o arcebispo Morlot diz que chegaremos lá. Vai demorar um pouco, com certeza. Mas será que nós temos que esperar o planeta progredir para conviver com essa situação de felicidade? Não. Até podemos esperar, se quiser, ficaremos esperando. Mas podemos não esperar tanto tempo. É só tentarmos para o que disse Eurípides Barçanufo em uma de suas mensagens. Ele disse: Deus não tem pressa que cheguemos até Ele, porque Ele tem toda a eternidade para nos esperar. Nós é que deveríamos apressar o nosso passo um pouco.
Então é muito importante. Evidentemente que a regeneração, tem pessoas que acham que na regeneração acabou todo o mal. Porque, olha a definição. No planeta de prova e expiação, que é o nosso, isso é a definição constante do Evangelho. No planeta de prova e expiação, que é o nosso, o mal supera o bem. Tem pessoas que não conseguem compreender bem essa colocação da doutrina espírita. O mal supera o bem. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, não acho que o mal supera o bem, não. Você vê, aí ele até citou um exemplo lá qualquer, enfim, milhares de pessoas que trabalham, você tem uma meia dúzia aí que rouba, não sei o quê. Então tem pessoas que pensam que, quando o Espiritismo fala que o mal supera o bem, pensa nesses maus espetaculares, essas maldades espetaculares. Não, não é isso. O mal supera o bem em razão da atitude mental de nós todos. Quando eu sinto inveja, isso é um mal. Quando o orgulho me faz humilhar uma pessoa, isso é um mal. Quando eu desejo mal a uma pessoa, isso é um mal. Quando eu fico feliz porque uma pessoa caiu em desgraça, isso é um mal. Então, quando os Espíritos falam que o mal supera o bem, é o mal no aspecto moral. Tem pessoas que têm satisfação de ver outras pessoas caírem em desgraça. Quando eu sinto ódio, rancor, ira, isso é um mal. Então, é nesse sentido. Os Espíritos se referem aos valores morais, que ainda são valores que carecem de progresso. Por causa dessas coisas que eu falei, ciúme, inveja, rancor, desejo de fazer o mal. Tem muitas pessoas que são trabalhadoras, mas não são honestas. São trabalhadoras, mas não são honestas. Muitas. Isso é um mal. Não é isso? Deveríamos todos nós respeitarmos aqueles que nos empregam. Porque se nós sustentamos a nossa família, é porque ele nos paga um salário, nos dá condições. Então todos nós devemos ter a humildade de procurar trabalhar com amor pelo aquilo que fazemos. E não procurar sabotar, prejudicar ou roubar. Isso é mal. Por isso é que os Espíritos falam que no nosso planeta o mal supera o bem. E nessa mesma definição dos mundos, ele fala que nos mundos felizes, o bem supera o mal. Olha só. Se lá está definido por Allan Kardec que no mundo de prova e expiação o mal supera o bem, e que nos mundos felizes, o mundo feliz vem depois de regeneração, e que nos mundos felizes o bem supera o mal, nós deduzimos que na regeneração o mal é igual ao bem. Porque se no mundo de prova e expiação está lá escrito, o mal supera o bem, e logo em seguida ele diz que no mundo dos felizes o bem supera o mal, o que está no meio só pode estar empatado. Então a regeneração não significa que acabou o mal. Mas já muitos males não existirão. Evidente, nós já entramos no mundo de regeneração. Não vemos muita diferença com relação ao mundo de prova e expiação. Mas daqui a 1000 anos, veremos. Porque nós próprios que estamos vivenciando a mudança, não percebemos. A geração que está vivenciando a mudança não percebe a mudança. Mas está vendo. Tem sinais 1000. O Afrânio podia até qualquer fazer uma palestra para nós, dizendo quais são os sinais da regeneração. Porque os sinais existem, já estão aí. Então já estamos na regeneração, mas nós achamos que muita gente acha que não.
o mundo primitivo, ele durou até a Idade Média. A partir da Idade Média é que ele entrou no mundo de prova e expiação. Ora, entrar no mundo de prova e expiação para quem estava no mundo primitivo já é um progresso. Porque o primeiro é um mundo primitivo, depois vem um mundo de prova e expiação, depois de regeneração. Então, quando começou o mundo de prova e expiação, foi um grande progresso. Mas para quem estava lá não parecia. Tanto que, vamos imaginar um sujeito lá, virou para o outro, alguém mais esclarecido, falou assim, olha, nós já estamos no mundo de prova e expiação. O outro ia falar, não, rapaz, nós continuamos ainda no mundo primitivo. Ele disse, não, já entramos no mundo de prova e expiação. A outra disse, não, que nada, a gente está no mundo primitivo. Ontem mesmo queimaram uma tal de Joana d'Arc aí na praça. Então a gente não percebe a mudança, mas a mudança está ocorrendo. Bem, então o nosso querido Barçanufo nos orienta, então, que temos que apressar o nosso passo. Porque Deus tem toda a eternidade para nos esperar. E se nós quisermos alcançar uma felicidade mais plena, temos realmente que procurar avançar. Ou então teremos que aguardar o progresso do planeta. Continuaremos, então, reencarnando, até que o progresso chegue. Nós só temos que abrir o olho, porque na regeneração chega um momento em que as pessoas boas superam as pessoas más. Então, quando mais da metade das pessoas boas, mais da metade do planeta de regeneração, quando mais da metade dos habitantes foram bons, a outra metade é exilada. Começa o exílio. Então, é bom que a gente faça por merecer continuar no planeta de regeneração. Porque, vou repetir, quando mais da metade estiver em condições melhores do que a outra metade começa a ser exilada, ou seja, sai do planeta Terra e vai para um planeta mais atrasado do que a Terra. Foi o que aconteceu com a história de Capela. Os exilados de Capela vieram para cá. Então é assim que funciona, tá? Então, para que nós possamos dar umas passadas mais largas nesse sentido, André Luiz, no livro Estude e Viva, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, esse livro Estude e Vida, eu fui lá então e peguei um roteiro que André Luiz nos dá para apressarmos o nosso passo. Então eu vou ler um a um os itens que André Luiz nos recomenda. Diz o seguinte, diz André Luiz: evite o gracejo descaridoso. Valorize os intervalos de trabalho. Observe o passado como arquivo de experiência. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Respeite invariavelmente a fé alheia. Sirva sem ostentar o serviço. Intensifique o bem dispensando o alvoroço. Melhore as opiniões no sentido edificante. Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio para si mesmo a responsabilidade que lhe compete.
ultime, sem mais delonga, a obrigação atrasada. Sopese toda promessa antes de articulá-la na boca. Corresponda quanto possível aos anseios do que esperam por seu auxílio. E ele arremata dizendo o seguinte: semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Companheiros, que Deus nos ampare.